Pessoal, Bragantino 1, Atlético 0. O Atlético mais uma vez é derrotado no Campeonato Brasileiro. O Martim Varini fez algumas escolhas, já não tinha Thiago Heleno, já não tinha Fernandinho, optou por deixar o Julimar no banco. Mas dá para tirar algumas coisas dessa derrota e eu já passando, olhando isso, já pensando em escalação mesmo para o jogo de quinta contra o Cerro. O Atlético tem algumas escolhas a serem feitas. No jogo deste domingo, mais uma vez o Diório foi titular, com o Christian fazendo o papel do quarto homem do meio-campo, né? O esquema aquele mesmo que eu falei para vocês, expliquei depois do jogo do Cerro. 4 na defesa, no caso de hoje, Godoy, Gamarra, Kaique, Gamarra, Esquivel, Gabriel e Eric, 2 meias, Apelli e Christian, 2 atacantes, o Canóbio e o Diório. Canóbio aberto pela esquerda, com a ajuda do Apelli pelo setor, para que do lado direito tivesse o Godoy aparecendo mais, com o Christian dando suporte e o Diório ficando mais como centroavante. No papel é interessante, mas talvez o Atlético não tenha, pelo menos até agora, usado as peças certas. O Varini está tentando mexer esse quebra-cabeça para encontrar uma solução que se adeque a esse sistema que ele gosta de usar. No jeito que a coisa tá, o Canóbio vai ter que ser esse jogador junto com o Zapelli, ou com o Christian, ou com o Pablo. Porque o Zapelli, de longe, é o mais talentoso do time. Ele deu uma finta no zagueiro do Bragantino que deu dó do coitado do zagueiro, vai ficar com lordose o resto da vida. Mas é isso. Essa jogada, o chute que ele tentou e só. É difícil defender o Zapelli, apesar do extremo talento e para mim ele ser tecnicamente o jogador mais dotado do elenco do Atlético, se ele participa uma vez do jogo. Né? E nesse momento, talvez da forma que o Varini joga, o Atlético precisa de muita intensidade. E o Zapelli ainda não está entregando isso, infelizmente. Por isso que eu já falo Canóbio e Pablo ali, quem sabe, nessas duas funções, fechando o quadrado com o Eric, ou, né, se a gente fosse pensar, um outro jogador ali no setor, que talvez pudesse vir para jogar junto com o Fernandinho, porque o Eric não vive bom momento e o Gabriel não é exatamente o cara que o Atlético precisa. Ele é um bom reserva, não para ser titular. E na frente, assim deu para o Diório. O Raio caiu 3 vezes no mesmo lugar, mas já no jogo do Cerro e no jogo de hoje, o Diório não pegou na bola, não participou. Então, beleza, Diório, fica lá para entrar os 35 do segundo tempo. Coloca o Mastriani na frente e agora tem que pôr o Mastriani para jogar. E até já digo o Mastriani, porque para mim, do jeito que as coisas estão, o Pablo talvez seja o melhor cara para prover ofensivamente o ataque do Atlético. E assim, o Canóbio tentou mais uma vez, lutou muito, mas sozinho ele não conseguiu fazer muita coisa. O Atlético toma um gol, uma bola rebatida, né? O chute do Raul, que desvia no Kaique Rocha e engana o Léo Link. Só que o Atlético no primeiro tempo, já desde o primeiro tempo, antes mesmo da expulsão do goleiro Cleiton, já dominava o jogo. Dominava o jogo, mas era pouco efetivo. Ao outro lado, o Bragantino chegava no ataque, abria espaço, eles arremetavam ou tentavam um cruzamento. O Atlético não, o Atlético sempre tentando chegar numa posição ideal, para ir no fundo, ou trocar passes por dentro, e acabava chutando pouco. E quando começou a chutar no segundo tempo, quando já vem com as mudanças, né, já vem botando atacantes, botando o Coelho para jogar, o Pablo entrando no time, depois vem Julimar, depois vem todo um time ofensivo, Mastriani no jogo, mas aí o Atlético demonstrou de novo ineficiência ofensiva. E aí é aquilo que a gente sempre fala. Veja a diferença de um extrema com possibilidade de definição. O Elinho, ele é um cara que ele cria a jogada e ele também finaliza. Hoje, se você deixar isso para o Canóbio e para o Coelho, a chance de erro é maior, porque não é exatamente a deles. Mas óbvio que não dá nem para pensar em tirar o Canóbio do time. O esquema com 3 zagueiros do segundo tempo, né, com o Kaique, o Gamarra e o Esquivel, aí abrindo de um lado o Coelho, do outro o Canóbio, né, nessa linha defensiva, é o time do Wesley Carvalho, se a gente for pensar, né, só trocando o Gamarra
pelo Thiago Heleno. Do meio para frente, com 2 centroavantes, apesar, né, de o Pablo trafegar um pouco por ali, depois com a entrada do Nicão ele ir mais para dentro da área. Eu não sei como o Varini vai montar o time para o jogo de quinta. O certo é que o Atlético precisa desse ajuste, para que esse time dominante não passe de novo por apuros. O Atlético corre o risco, às vezes, como aconteceu no jogo, de ser um time que ataca com uma galera e defende com outra. No meio não tem ninguém. E no meio saem as jogadas que acabaram, por exemplo, provocando o gol do Bragantino. Um abraço.